As causas da Primeira Guerra Mundial são complexas e com muitas faces, envolvendo uma combinação de fatores políticos, econômicos, militares e sociais, que se acumularam ao longo de décadas antes do conflito eclodir em 1914. A Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial estão profundamente conectadas, tanto em termos de causas quanto de consequências. No vídeo de hoje, vamos explorar dois momentos históricos que mudaram o mundo para sempre: a Revolução Industrial e as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Vamos entender como a Revolução Industrial influenciou o cenário global e criou condições para o início da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Industrial foi um período de grandes mudanças tecnológicas e econômicas, começando no final do século XVIII na Inglaterra. Ela marcou a transição de uma economia agrária e artesanal para uma economia industrial e mecanizada. A revolução se espalhou por toda a Europa, transformou a capacidade de produção e a organização das economias nacionais. Essa transformação teve impacto direto na maneira de como as guerras eram travadas. A industrialização possibilitou a produção em massa de armamentos, munições e suplementos militares em uma escala sem precedentes. As fábricas podiam produzir grandes quantidades de armas, como rifles, canhões e mais tarde metralhadoras, que tornaram o exército mais poderoso e capaz de sustentar conflitos prolongados. A Revolução Industrial também levou ao desenvolvimento de novas técnicas militares, como artilharia pesada, tanques, submarinos, aviões e gás venenoso. Essas inovações mudaram radicalmente a natureza da guerra, tornando-a mais letal e destrutiva. A Revolução Industrial também teve um impacto profundo nas estruturas econômicas e políticas das nações europeias, contribuindo para as tensões que levaram à Primeira Guerra Mundial. A industrialização aumentou a demanda por matérias-primas e mercados para produtos manufaturados. Isso levou as potências europeias a buscarem colônias em todo o mundo, particularmente na África e na Ásia, intensificando as rivalidades imperialistas. A competição por colônias foi uma fonte significativa de tensão internacional, especialmente entre as potências industriais emergentes como a Alemanha e os impérios estabelecidos, como a Inglaterra e a França. Todo esse processo provocou grandes mudanças sociais, como a urbanização e o crescimento do trabalho nas indústrias. As condições de vida e de trabalho, muitas vezes miseráveis, geraram descontentamento social e levaram ao surgimento de movimentos trabalhistas e socialistas. Esses movimentos pressionavam os governos, criando tensões internas que às vezes se refletiam na política externa agressiva, à medida que os líderes buscavam desviar a atenção das crises domésticas. O nacionalismo exacerbado das potências europeias foi um dos principais combustíveis do conflito. Países como a Alemanha, França e o Império Britânico estavam imersos em uma competição feroz por poder e prestígio. O nacionalismo também aumentou as tensões nos Balcãs, uma região dominada por uma complexa rede de rivalidades étnicas e políticas. Na Alemanha, o nacionalismo foi impulsionado pela unificação do país em 1871 e pelo desejo de afirmar sua posição como uma potência mundial. Na França, o nacionalismo era alimentado pelo desejo de vingança contra a Alemanha, pela perda da Alsácia-Lorena na Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 1871. Nos Balcãs, o nacionalismo teve um papel especialmente explosivo. A região era um mosaico de grupos étnicos e religiosos, muitos dos quais buscavam independência ou expansão territorial. A Sérvia, por exemplo, desejava liderar um estado eslavo do sul, o que colocou em conflito direto com o Império Austro-Húngaro, que governava uma grande população eslava.
O imperialismo e a competição entre as potências europeias por colônia e influência global aumentaram as tensões internacionais e criou rivalidades que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A França e a Inglaterra, que possuíam vastos impérios coloniais, viam a Alemanha como uma ameaça à sua hegemonia global. A Alemanha do Kaiser Guilherme II ambicionava expandir seu próprio império, o que levou a confrontos como as crises marroquinas de 1905 e 1911, onde a Alemanha tentou desafiar a influência francesa no Marrocos, mas foi repelida por uma aliança franco-britânica. A busca por novos mercados, matérias-primas e territórios para colonização intensificaram as rivalidades entre as potências europeias, particularmente na Ásia e na África. Essa competição imperialista aumentou as tensões e contribuiu para uma desconfiança mútua. O militarismo e a corrida armamentista foi outra causa importante da guerra. As nações europeias investiram pesadamente em suas forças armadas e adotaram uma postura agressiva nas relações internacionais. Nos anos que antecederam a guerra, as principais potências europeias se engajaram em uma corrida armamentista sem precedentes. A Alemanha e o Reino Unido, em particular, competiam pela supremacia naval, com a construção de navios de guerra. Exércitos continentais como a Alemanha, França e Rússia expandiram significativamente em tamanho e capacidade. A cultura militarista permeava muitos países europeus, onde o serviço militar era glorificado e o conflito armado era visto como uma forma legítima de resolver disputas. O militarismo também influenciou as estratégias de guerra, como o Plano Schlieffen, da Alemanha, que previa uma guerra rápida e decisiva contra a França antes de se voltar contra a Rússia. O sistema de aliança europeu, desenvolvido para manter o equilíbrio de poder, acabou por transformar o continente em um barril de pólvora, pronto para explodir. A Tríplice Aliança Alemanha, Áustria-Hungria e Itália e a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, eram os blocos principais. Esses acordos, originalmente defensivos, garantiam que qualquer conflito entre dois países poderia rapidamente escalar um conflito continental, envolvendo múltiplas nações. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o sistema de aliança entrou em ação, levando rapidamente a Alemanha a declarar guerra à Rússia e à França. O Reino Unido entrou no conflito após a invasão alemã à Bélgica. O desejo de vingança por derrotas passadas foi particularmente forte na França, que nunca aceitou a perda da Alsácia-Lorena para a Alemanha. O revanchismo francês tornou-se força motriz na política externa francesa, com o objetivo de recuperar as terras perdidas e humilhar a Alemanha. Esse sentimento de vingança contribuiu para a formação da Tríplice Entente e para a disposição da França em apoiar a Rússia contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, foi o catalisador imediato da guerra, mas não a causa raiz. Gavrilo Príncipe, o assassino, era membro da Mão Negra, uma organização nacionalista sérvia que buscava a unificação de todos os eslavos do sul sob a liderança sérvia. O assassinato foi visto pela Áustria-Hungria como oportunidade para esmagar a Sérvia, que era vista como uma ameaça à integridade do Império. A Áustria-Hungria, com apoio da Alemanha, emitiu um ultimato à Sérvia, com inúmeras exigências. Quando a Sérvia aceitou a maioria, mas não todas as exigências, a Áustria-Hungria declarou guerra.
Com isso, houve uma mobilização das alianças e em poucas semanas a Europa estava em guerra. As causas da Primeira Guerra Mundial são inúmeras, resultando uma combinação de nacionalismo, imperialismo, militarismo, alianças complexas e o assassinato do arquiduque. Cada uma dessas causas contribuiu para criar um ambiente onde a guerra se tornou quase inevitável. E o conflito que se seguiu teve consequências devastadoras e duradouras para todo mundo. Esse foi o nosso vídeo sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Se você gostou, curte, compartilhe. Caso não seja inscrito, se inscreve no canal. Agradeço por ter assistido o nosso vídeo. Até o próximo. Muito obrigado.